Vambora, isso aqui é o vídeo de análise tática do Fluminense. Tô tentando fazer algumas vezes, análise de padrão, chama como você quiser chamar. Tô tentando fazer algumas vezes aí. Tem substituição, a análise individual. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E por que eu tô substituindo um pouquinho a análise individual por ele? Porque eu acho que é mais útil eu analisar padrão do time do que necessariamente ficar dando nota pra jogador. Às vezes eu vou fazer isso, porque eu gosto também de fazer, mas não vai ser sempre. Tô dando uma diversificada ali no canal. Então, se você gostar aqui desse tipo de vídeo, deixa o like embaixo, se inscreve aqui no canal. Viu outro padrão que eu não identifiquei? Comenta aqui embaixo. Eu gosto sempre da participação de vocês, beleza? Valorizo sempre isso aqui no canal também. Então vamos embora. Normalmente esses vídeos têm ficado muito grandes, então eu vou tentar dar uma adiantada. A gente começa com o primeiro lance, que é com 2 minutos de jogo. E eu vou colocar aí na tela, você vai falar assim, Gabriel, desculpa tá falando aí, Gabriel, mas esse lance que você botou na tela é de Fluminense e Vila Nova. Exatamente, pelo seguinte, olha aí só. Deixa eu até abaixar um pouquinho o volume. Olha esse lance aí e vê se não é muito parecido com o lance que a gente viu com 2 minutos no jogo de contra o Cruzeiro. Ó, o gol de Germancano. E olha o gol. Quer dizer, não foi gol, né, na verdade, porque o Matheus Bidu salvou contra o Cruzeiro. 2 minutos de jogo, na verdade 1 minuto e 48, o primeiro escanteio da partida, o escanteio cobrado rápido por John Arias, não dá pra ver aqui no lá no cantinho da imagem, mas é aquele escanteio que o Fluminense já fez várias vezes, que é, o jogador vai andando pra bola, posiciona a bola e bate rápido, todo mundo na área já sabe disso, e ó, o desvio no primeiro pau e tá Germancano sozinho no segundo pau. Só que esse, quando ele desvia, a bola... Acho que até a bola ia pra fora, tá? O Matheus Bidu salva ali, mas acho que a bola iria pra fora. É uma das jogadas ensaiadas do Fluminense, isso é interessante. Até achei engraçado no vídeo passado, né? Enquanto eu vou fazendo a transição pra outros vídeos. Eu achei engraçado que teve gente que comentou, né? Gabriel, você está entregando a tática pros adversários. Assim, deixa eu te contar um negócio. Existem pelo menos 10 funcionários em cada clube do Brasil que os caras são estudados, treinados e tudo mais pra poder fazer exatamente isso que eu tô fazendo. Então, assim, não é que que é o nosso próximo adversário, Luiz Castro, o treinador do Botafogo, não vai aqui, vamos lá, não temos equipe pra poder fazer isso tudo, aí vai pesquisar raiz tricolor pra poder entender como o Fluminense joga, padrão. Não, o que eu tô fazendo aqui, os caras já têm, entendeu? Às vezes eles não conseguem evitar. E bem, falando em conseguir evitar, ou até mesmo, às vezes eles vão querer evitar e não vão conseguir evitar. Como, por exemplo, porque o Fluminense muda. E olha esse tipo de jogada aí, ó. Vocês vão lembrar que no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o primeiro vídeo que eu gravei dessa análise de padrões aqui, eu toquei muito no assunto sobre como o Fluminense fazia aproximação dos jogadores para tabelar entre eles, a marcação vinha e o Fluminense sempre encontrava um jogador sozinho no meio. Foi John Arias, foi Germancano, acho que outra jogada foi Luiz Henrique. E o Atlético deu muito esse espaço porque fez a marcação em cima. Nesse jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense entregou outra alternativa. E a gente vai ver 3 exemplos aqui, mas aconteceram outros. Olha aqui, ó. Esse aqui é com 5 minutos de jogo. Uma bola que tinha sido um ataque do Cruzeiro. O Luiz Henrique identifica o passe. E olha só, nesse momento agora, deixa eu me transferir aqui pra baixo pra vocês terem uma visão melhor do jogo, né? Eu sempre corto umas bordinhas aí que é pro, né, o direito autoral não me encher o saco aqui no YouTube. Ó, o Fluminense tem nesse momento o André, Luiz Henrique, Samuel Xavier, acho que é o Nonato, Ganso e ainda tinha o Nino. Aqui mais pra trás, o Manuel e o Caio Paulista. O Caio Paulista tá mais aqui pra esquerda. Mas todos esses pra jogar ali na direita e fazer essa troca de passes. Olha só o Cruzeiro, ainda tinha 11 nesse momento, mas o Cruzeiro tinha 7 dos 10 jogadores de campo aqui nesse momento na tela. Ou seja, o Cruzeiro estava muito pressionando a saída de bola, mas o Fluminense jogou de uma maneira diferente nessa partida. Repara o padrão, ó. A bola para trás e o Nino vai forçar o lançamento na frente pro Luiz Henrique. Nessa daqui, o Luiz Henrique acaba não conseguindo o domínio. Vamos pro lance seguinte, o lance aos 16 minutos. Depois eu vou até voltar nesse lance aqui de novo. Bem, já desta vez aqui, o Luiz Henrique... não tá, o lance é pela esquerda, né, não é pelo lado direito. Quem recebe a bola é o Manuel, dá no Nonato e olha só a diferença. Ó. Não atraiu muitos jogadores, mas você tem aqui na imagem, vocês não conseguem ver, mas tem mais 2 aqui no canto, né, aqui ao lado esquerdo. 3, 4 com o William Oliveira, acho que é o Machado esse aqui. Ou seja, 6 jogadores. Além desses 4 que estão na tela, tem mais 2 pro canto. 6 jogadores do Cruzeiro. O que o Nonato faz? Lançamento em profundidade.
O John Arias recebe já na linha de impedimento do Cruzeiro, que estava com a marcação alta, para poder fazer a jogada, e saiu o gol de Germancano, que depois foi invalidado pelo VAR. Vou comentar já do VAR, inclusive. Tá aí o gol de Germancano, mas viram padrão, né? Atrai e lança em velocidade nas costas da zaga. Olha aí, mais um, tá? Pra gente poder fechar o terceiro lance. O lance que de fato valeu o gol pro Fluminense. Era uma tentativa de contra-ataque do Cruzeiro. Quando o Samuel Xavier consegue dominar, o Fluminense vem pelo lado direito. E olha só, aqui o Cruzeiro já tinha 9 em campo, tá? Luiz Henrique domina. Nesse momento aqui, ó, o Cruzeiro tem do lado direito 4 jogadores que estão aí na tela. Então, dá pra você ver uma bordinha aí dos 4 jogadores. Ainda tem o Pedrão, que tá mais centralizado ali um pouquinho pelo meio. E outros 2 zagueiros aqui, tudo pelo lado esquerdo. E olha como vem o lançamento, ó. O Luiz Henrique dá o lançamento. Nesse momento aí dá pra ver, ó. Eram 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do meio pro lado esquerdo. E ainda assim, John Arias recebe em condição legal pra poder fazer o cruzamento. E olha um detalhezinho aqui nesse lance do gol, tá? A gente vai destacar muito o cruzamento de John Arias, perfeito. Repara na movimentação de Germancano. Repara na movimentação de Germancano. Olha como... Eu vou até voltar aqui pra você poder ver, ó. Vai reparando no cano, ó. Ele finge que vai correr por dentro, no primeiro pau. Aí o Pedrão, o marcador... Acho que é o Pedrão esse aqui? Não sei exatamente. Não, acho que não. O Pedrão não tinha entrado ainda. É outro jogador. Citei Pedrão, mas não tinha entrado ainda não. Ele corre pro primeiro pau. Aí o cano já parou e já tá no segundo. A movimentação é perfeita. O toque de cabeça e o gol de Germancano. Perceberam o padrão? Não aproximou e saiu tocando, né? Pra achar alguém por dentro. Aproximou e tinha um jogador, que foram 2 vezes o John Arias pelo lado esquerdo e uma vez o Luiz Henrique pela direita, como escape para esse lançamento. Vamos para outra análise. Esses 2 lances aqui agora que eu vou mostrar, eles mostram um pouquinho dos erros, que às vezes a jogada taticamente vai funcionando muito bem, mas como um erro técnico pode influenciar nesse tipo de jogada. Essa daqui é tá com 1 segundo de jogo ali, a bola tinha acabado de rolar. E a gente vai ver o erro, inclusive, do mesmo jogador nos lances, né? Ó, bola rolada, o Fluminense, como sempre, começa muito na intensidade. Ó, a tabelinha e o John Arias já recebe pelo lado direito e tem o Caio Paulista livre aqui na esquerda. Ó, ele acha o Caio Paulista. Ele poderia até nesse momento ter dado a enfiada de bola em velocidade no Samuel Xavier, ó. E ter dado tapa na frente pro Samuel receber em profundidade e o Caio disputar na área. Ele escolhe o toque no Caio Paulista, que era uma boa opção. Tinha amplitude, tinha espaço. Tava no meio do campo, não tinha ninguém mais pro lado esquerdo. Mas olha o passe errado. O passe vem errado e vem mais atrás, acaba quebrando a jogada. E no segundo tempo, aliás, no meio do primeiro tempo, num outro momento, 22 minutos, contra-ataque do Fluminense, do lado direito, acha o John Arias por dentro. Lembrando agora sim, os jogos contra o Atlético Mineiro, né? Do lado esquerdo tá passando o Caio Paulista. Vai John Arias, dá no Caio, tá correndo, dá no Caio, deu errado. E ele reconhece isso nesse momento também, percebendo de que, de fato, a jogada ela é perdida, apesar dos movimentos taticamente ter sido corretos, o Samuel Xavier passando para dar opção, o Caio recebendo com espaço, ele poderia receber de novo numa tabelinha, mas o erro técnico acaba ferrando a jogada. Outro erro também foi defensivo no segundo tempo. O Fluminense, depois que fez o 2-1, passou o miolo ali do segundo tempo, tomando alguns contra-ataques. E a gente, né, acho que aqui no Rádio Tricolor a gente falou bastante sobre isso como sendo um dos problemas de Fernando Diniz, né? A questão do contra-ataque, especificamente quando ele tem a vantagem no placar. E, bem, óbvio, isso segue sendo uma questão que a gente vai sempre comentar aqui, mas dessa vez um pouquinho menos. E tem 2 lances aqui que mostram como a atitude do jogador também interfere nisso. Eu vou rodar 2 lances, tá? Foi um com 19 e um com 22 ou 21 minutos do segundo tempo. Esse é o primeiro, ó. O André tá com a bola pelo meio. Tabela aqui com o Luiz Henrique, vai receber de volta o André. O time do Cruzeiro tá todo fechado e o André tenta um passe esticado aqui pro Matheus Martins, se eu não me engano, não era? Não, era isso, era um passe pro Matheus Martins ou pro Caio Paulista, né, que estavam chegando aqui. E ele erra o passe, era uma esticada no Matheus Martins, o Eduardo Broca até já tinha tomado a frente, foi bem o Eduardo Broca no jogo. Tomou a bola o Cruzeiro, vem o contra-ataque. Vou rodar o lance, ó. Quando domina o Edu, o Ganso opta por não fazer a falta. E se aproxima até de uma maneira, né, bem leve ali para poder dar o bote depois. Edu faz o lançamento. Pela esquerda vem o jogador do Cruzeiro para fazer o cruzamento para outra ponta. E é o próprio André que volta para poder salvar essa bola. O André e o Matheus Martins voltam para poder salvar esse que poderia ter sido um gol do Cruzeiro. Então tem 2 elementos aí. Primeiro, a recomposição
em tese funciona, né? Apesar de ter chegado quase atrasado. Tava lá o Matheus Martins, que era o homem mais avançado ali do Fluminense. Tava lá o André, que tinha errado o passe e tal, e funcionou. Mas teve um problema. E eu vou falar mais desse problema de Ganso agora, nesse segundo lance. Olha a diferença. Aqui agora é o Ganso que erra o passe. E é normal errar um passe, tá? Ele até tenta um passe aqui pro Matheus Martins, escolhendo a jogada errada, porque tinha um Samuel Xavier pra poder tocar também, e ele toca e o William Oliveira rouba a bola. Olha a diferença desse lance. Nino chega no Edu, dá o combate e faz a falta rapidamente. Nesse lance ele até poderia ter tomado um amarelo, mas ele não gerou um contra-ataque e matou o contra-ataque no momento em que o Cruzeiro poderia ter empatado o jogo, se bobear. Ganso não fez isso no lance anterior. Deixa eu até botar o lance anterior aí de novo, pra poder rodar, a partir do momento que o André erra o passe. E o Ganso não só não fez a falta, optou por não fazer a falta nesse momento, como também depois foi mais devagar pra poder dar o bote. E facilitou com que o Edu fizesse o passe em profundidade. Isso são problemas de recomposição que não necessariamente estão na conta do treinador. Às vezes estão também porque o treinador precisa alertar o jogador desses erros. Mas é aquela velha história, né? O time tem que saber a hora de fazer falta. Nesse caso, Nino acertou e Ganso errou. Outro lance também que vale a gente dar uma olhada é esse daqui, que é pouco antes do gol anulado. O Fluminense estava marcando alto com sequência, estava roubando a bola várias vezes, só jogando no campo do Cruzeiro praticamente. Só que isso é uma tática arriscadíssima. Assim, ok, quem não arrisca não petisca, né? Mas é uma tática arriscadíssima. E olha como uma jogada pode ser que dê muito errado, um errinho ali, ó. Nesse daqui, por exemplo, a gente já vê nesse momento 5 jogadores do Fluminense no campo ofensivo. E esse era o ritmo. Isso é com 16 do primeiro tempo. O Fluminense estava roubando muito a bola, fez muitos desarmes no primeiro tempo nessa área de campo de jogo. Mas num botezinho errado, olha como o Cruzeiro consegue, inclusive o comentarista fala, né? Agora saiu bem. E a sorte é que ele faz o lançamento errado, né? O jogador do Cruzeiro. Não vi quem era. O William Oliveira dá no meio. É o Canezinho, né? Eu falei até que era o Machado no outro momento, mas era o Canezinho. Ele tenta uma enfiada de bola e se precipita, que ele tinha espaço pra poder correr mais com a bola. Tenta a enfiada de bola em velocidade, o Manuel recupera a bola. E é o momento, inclusive, que o Fluminense, ó, faz a aproximação, né? Aqui pelo lado esquerdo. E vai gerar o lançamento do Nonato pro Arias na frente. E é o lance que sai o gol do Fluminense. Mas você vê como a marcação alta, um desencaixe e o cara pode sair cara a cara com o goleiro. Não foi o caso ali, até porque desencaixou um pouquinho na frente, mas teve o erro do Cruzeiro também. Isso aconteceu algumas vezes, né? O erro do Cruzeiro também salvando um pouquinho a gente. E por último, é claro, o que todo mundo tá comentando, né? Falando especificamente desse jogo, tá? Desse gol. Não é uma análise Fábio deve ser ou não reserva, isso aí eu faço em outros momentos. Falando especificamente desse lance, eu vou tentar mostrar aqui, você pode discordar, obviamente, eu não sou o dono da verdade, eu sou o dono do Raiz Tricolor, mas não sou o dono da verdade. Por que eu acho que não houve falha absurda de Fábio, né? Vou até usar o termo falha absurda, porque pra mim ele falhou num pontinho só. Mas por que eu acho que não foi uma falha absurda e a culpa do gol não deve cair só sobre ele, ou não deve cair sobre ele? Esse daqui é o lance do gol. Uma falta cobrada do nada, do meio de campo, e o Fábio até nem tá tão adiantado quanto eu achei que tava que ele tava até mais adiantado e tinha demorado muito mais no tempo de reação. E eu vou deixar correr o lance primeiro e depois eu volto pra poder comentar, né? Ó, lançamento, a bola sai da imagem e o Fábio dá o tapa. Existem dois contextos aqui nesse lançamento. Primeiro, é uma bola de uma rara felicidade do Zé Ivaldo. Primeiro, uma rara felicidade porque a bola vai fazendo curva pra dentro do gol. Repare só, aonde a bola tá e a forma como ela vai descendo, ó, quase que na direção do gol. Segundo ponto, Fábio tá caminhando pra trás. Ele não tem como ele girar e correr em direção olhando pro gol, é burrice, aí você não vê a bola. Ele vem olhando a bola o tempo todo. E ele não tem a referência do gol exata, né? Exata referência do gol. Você vê que a bola onde ele pula, a bola tava muito perto do gol. Então, assim, você tem a referência mais ou menos, você não tem a referência exata. Ele tirar a mão dessa bola seria muita imprudência. Deixar essa bola passar. Seria uma confiança que, assim... talvez seja isso. Muitas imprudências são geradas por excesso de confiança, né? Aonde que eu acho que tem um erro dele? Que eu fui percebendo isso depois de rever 30 vezes. Se a bola tivesse indo no gol, a distância que ele tava e o tapa que ele dá, talvez a bola tivesse entrado. Assim, o tapa dele, se ele tivesse, né, a bola fosse no cantinho, teria sido suficiente. Mas ele perdeu um pouco o tempo da bola também pela curva que a bola fez. Então, assim,
Ele ter dado o escanteio, eu não entendi exatamente aonde que foi a culpa que a galera falou toda dele. Porque pra mim, no lance do gol, a culpa é muito maior, e aqui acho que mostra um pouco, ó, da questão que eu falei, ó, o tapa que ele dá, valeu bandeirinha por ter atrapalhado a imagem, o tapa que ele dá não tira tanto a bola da curva dela. E aí é onde eu acho, o erro não foi ele ter ido na bola, ele não ter tocado na bola ele ter tocado na bola que é pra fora e etc. Não foi esse o erro. Talvez o erro foi o modo dele tocar justamente pela perda do tempo de bola. Mas, mesmo assim, não surgiu o gol. O gol surge num escanteio que era até normal. Talvez o certo era ter o escanteio mesmo. Se ele dá um tapa bom ali na bola, né? Tipo, tá vindo pra trás e dá o tapa pra tirar a bola mesmo, de correr esse risco, se ele tá na direção do gol, a bola entrar, seria escanteio do mesmo jeito. E aí, não dá pro Fluminense, deixa eu botar o outro canto da imagem aqui agora, pro Fluminense com 1 a mais, aos 50 do primeiro tempo, ter uma desatenção tamanha no escanteio pro Cruzeiro. O que vai fazer o gol é o camisa 26, que tá aqui, ó. Ele já passou pelos olhos do John Arias, vai passar pelos olhos do Luiz Henrique. O Nonato tá aqui como se fosse um jogador do primeiro pau, e ele vai andando, ó. Passou pelo Luiz Henrique. E o Germancano, que é o jogador que fica no primeiro pau normalmente, né, que é o Fred ali, o centroavante, ele tá atrás do Oliveira, né? E no momento em que vai ter a cobrança, ele percebe que o William Oliveira, não, o Oliveira tá aqui sozinho. Não tem ninguém na marcação dele. E aí ele corre. E no que ele corre, obviamente, o Oliveira faz uma movimentação muito boa, deixa o Cano fora da jogada e sobe sozinho pra poder fazer o gol no replay. Vai até mostrar melhor, aqui agora, ó. Mostra melhor a distância a qual ele estava, tanto do Cano quanto do Luiz Henrique. Acho que aqui, ó, aqui mostra até melhor. Ele sobe sem marcação. O Fluminense tinha 1 a mais, era o último lance do primeiro tempo, e o Oliveira sobe sem marcação dentro da pequena área do Fluminense. Foi um erro de marcação coletivo, um erro de desatenção de Germancano, talvez uma desatenção também de Nonato, que acabou fechando, não sei se era a função dele, acho que era a função do Germancano estar à frente do jogador do Cruzeiro, mas é um fato de que houve um erro no gol, e dentro dos erros que aconteceram pro Fluminense sofrer o gol, o maior não foi o erro de Fábio, apesar de também ter havido um erro dele, mas o maior, o escanteio não é gerado por um erro de Fábio, seria gerado mesmo se ele tivesse acertado no lance, e o gol, obviamente, não tinha chance dele pegar a cabeçada dessa na primeira trave. Discordou? Comenta aqui embaixo. Como eu falei, eu não sou o dono da verdade, mas eu sou o dono do Raiz Tricolor. E o Raiz Tricolor tem regras, sem ofensa, sem xingamento. Ofenda o argumento, critique o argumento, não o argumentador. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Diz aí se você gostou desse tipo de vídeo pra eu poder continuar fazendo pros outros jogos também. Valeu.